Passa, brinca, leva, carrega esse brilho e viva o céu. Olá, pessoal, bom dia! Mais uma domingueira de histórias. Eu sou Leda Gal, coordenadora da Viva Brasília. E hoje nós vamos comemorar o Dia Nacional do Livro. Estamos com muitas praças aqui nos representando. Trago para vocês também uma convidada especial, a Biju. Oi, Biju! Oi! Olá, pessoal! Bom dia! Muito bom estar aqui. Obrigada por ter me chamado. Achei que você não ia me chamar mais. Ah, Bijuzinha, claro que eu ia te chamar. Imagina se eu esquecer de você. Ah, hoje a gente tem comemoração. Domingueira de Histórias, né? É sim, Domingueira de Histórias, comemorando o Dia Nacional do Livro. Você sabe por que a gente comemora o Dia Nacional do Livro? Não. Ah, porque dia 29 de outubro foi escolhido em homenagem ao dia que foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1810. Nossa, que legal! E sabe, Biju, quem vai contar histórias pra gente hoje? Não. Ah, nós estamos com a praça do Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Litoral Norte, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Marília e Baixada Santista. Nossa, muitas histórias hoje então, né? Muitas histórias, Biju, e histórias preferidas. Ah, o meu livro preferido ou a minha história preferida. Você tem livros preferidos de histórias? Tenho muitos, muitos mesmo. Eu gosto muito de histórias de lobo, contos de fadas. Ah, gosto de fábulas encantadas também. Poesias. Gosto de muito livro mesmo. Ah, e você tem uma história preferida? Eu tenho. Chapeuzinho Vermelho. Adoro. Ah, que história legal. Então, Biju, vamos ouvir as histórias que o pessoal trouxe pra gente hoje? Ah, vamos sim. Bora, pessoal, é com vocês. Vamos lá, as histórias. Brinca, leva, carrega esse brilho e viva o céu. Olá pessoal, meu nome é Maurício Cittadini, sou da ONG Viva e Deixe Viver de Porto Alegre. Neste mês de outubro, comemoramos o Dia Nacional do Livro. A escolha da data deu-se homenagem ao dia em que também foi fundada a Biblioteca Nacional, que fica localizada na cidade do Rio de Janeiro, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida em 1810 para a colônia. Hoje, vamos contar uma história sobre um dos nossos sentimentos, a raiva, da escritora Blandina Franco e do ilustrador José Carlos Lolo. No começo, era só uma raivinha à toa, uma coisa boba, que nem tinha razão de ser, mas que mesmo assim era. E no começo, ela ficava num canto, ruminando e se alimentando dela mesma. Depois de um tempinho, ela começou a se alimentar de outras coisas. Um olhar de alguém meio de lado, um sorriso diferente, uma palavra torta, uma imagem distorcida. Até que tudo mesmo alimentava aquela raiva. Se as pessoas estavam dançando, ou se estavam conversando,
se estavam apaixonadas ou se praticavam algum esporte. E não adiantava alguém tentar falar com ela, porque a raiva é surda. Não adiantava tentar mostrar alguma coisa para ela, porque a raiva é cega. E muito menos tentava convencer a raiva de alguma coisa, porque ela é vaidosa, burra e só pensa nela. E assim a raiva foi crescendo, crescendo e ficando enorme. E não era mais uma raivinha à toa, era uma fúria, uma cólera, uma ira. Ela era tão grande, mas tão grande, que não cabia mais nela mesmo. E explodiu. E você não imagina o trabalhão que deu pro bom senso arrumar aquela bagunça. Ainda bem, né, pessoal, que a gente tem bom senso. Vem cá, leva, carrega esse brilho e viva. Olá, o meu nome é Janice Fernandes e eu sou contadora de histórias do Hospital Municipal Salgado Filho, no Rio de Janeiro. Eu trouxe para vocês uma linda história entre um peixe e um pássaro. O pássaro. Pássaro pequeno vive pouco, vive menos do que gente. Um dia na vida de um pássaro dá para viver muita coisa. Pássaro é também muito esperto. Imagino que a esperteza é causada pelo medo de pedra, alçapão, visgo ou chuva. O peixe. Peixe pequeno vive pouco. Vive menos do que gente. Um dia na vida de um peixe dá para viver muita coisa. Peixe é também muito esperto. Imagino que a esperteza é causada pelo medo do anzol de redes seca ao peixe maior. O tempo. O pássaro da minha história eu o observo durante um dia. Também o peixe eu o observo nesse mesmo dia. Estamos juntos, mas com uma pequena diferença. O pássaro está no ar, o peixe está na água e eu entre os dois, na terra. O início. Não foi possível observá-los mais de um dia. Estou com medo de faltar ao meu compromisso. Compromisso não pode ser adiado. Fico cheio de medo e triste. Isso porque os compromissos não são importantes no momento de cumpri-los. Eles parecem importantes no momento de aceitá-los. Observação. Quero deixar uma palavra que fica muito bem na minha história nesse momento. Antecedência. A posse. A história é minha, mas o passarinho e o peixe não são meus. Até que é fácil possuí-los, basta um aquário e uma gaiola. Mas não me importa tê-los na mão. Aprendo a me satisfazer pelos olhos, assim como os pássaros e peixes que não têm mãos. A paisagem. Minha história começa no momento de manhã. Estou com os olhos olhando sem ver nada. Parece que estou esquecido de mim. Não há cenário e é bom assim. É bom porque minha história pode acontecer amanhã ou depois de amanhã, apenas no coração. Basta existir uma vida ou qualquer espécie de vida para que em torno dela exista o impossível. O anúncio. O pássaro sai das poucas folhas de uma árvore comum. Eu estou assentado debaixo. Ele dá um voo rasante e bica a superfície da água do rio. Existe um rio porque é necessário tê-lo para contar a minha história. É o rio que não passa de um ribeirão. Digo rio porque acho melhor e mais bonito para nele morar um peixe. A consequência. O pássaro volta para as folhas da árvore comum e se enfeita com elas. A árvore se enfeita com o pássaro e as folhas
O mundo se enfeita com a árvore e assim por diante. O pássaro espera assustado. O mundo está todo em expectativa. É uma luta de coração a coração. De repente surge na beirada do rio a cabecinha de um peixe, cheia de colares redondos e brilhantes, feitos de água e sol. A resposta. Nesse exato momento, escuto um canto tão breve como deve ser um milagre. O peixe se cobre com as águas e desaparece. O colar fica sobre o rio, levando o amor rio abaixo, rio acima. O silêncio. Foi tudo tão breve que nem gosto de escrever. Se escrever, fazê-lo com letra miúda e palavras escolhidas. Mesmo para pensar tal fato, meu pensamento se reduz. Desculpe se escrevo muito, mas quero reter junto com você tamanha realidade. A surpresa. Vocês percebem que minha história é de amor. Amor de peixe e de pássaro. Como é o seu início, eu não sei. Acredito que nem os namorados sabem. A gente só sabe que gosta quando está gostando. O tempo aqui não tem a mínima importância. O mundo. O infinito é imenso e é nele que o pássaro mora. Ele é cheio de ar, sol, estrela solta, vento e nuvem. Passou no ar um bando de pássaros muito livres. O pássaro enamorado se junta aos outros por pouco tempo. Ele volta para sua solidão tranquila, descansa, adquire respiração normal e bica a água do rio novamente. Volta ao galho, se enfeita de folhas, tudo acontece como anteriormente. O peixe, o colar, o canto, o milagre. Novamente o tempo. Deve ser meio-dia. Estou assentado sobre minha sombra. Não existe vento. Tudo está parado no seu devido lugar. Pássaro no ar, peixe na água e eu na terra. A certeza. É um amor impossível de peixe e pássaro. Nunca podem estar juntos. O pássaro morre afogado na água. O peixe morre afogado no mar, no ar. Depois, peixe e pássaro não têm mãos para amar. Não sei nada sobre o coração de peixe nem de pássaro. Penso que devem ter muita esperança. A minha solução. Quero construir uma gaiola conjugada com um aquário e deixá-los juntos. Minha ideia me entristece, como os compromissos aceitos com antecedência. A liberdade. O ar é imenso, a água é imensa. Pode-se viajar no ar e na água por muito tempo, mas o peixe e o pássaro estão ali parados. A liberdade permite isso. A continuação. Por muitas vezes, pelo resto da tarde, o pássaro bica a água e se enfeita de folhas. Por muitas vezes, o peixe coloca a cabecinha de colares de água e sol fora do rio. O canto faz-se breve e exato. O fim. Escurece no céu e o escuro se reflete nas águas. Não vejo mais o peixe nem o pássaro. Volto no dia seguinte aos meus compromissos e penso, peixe e pássaro vivem pouco, mas vivem muito num dia só. Contei para vocês O Peixe e o Pássaro, de Bartolomeu Campos de Queiroz, pela editora Vega S.A. Brinca, leva, carrega esse brilho e viva o céu. Sou Lilian Barbuda, da Vive e Deixe de Viver Bahia, atuando nos hospitais da cidade, e trouxe hoje essa história. Um amigo para sempre. Marina Colaçante, com ilustrações de Guazelli. Marina começa a história já nos advertindo que o livro que nos apresenta traz uma história que não foi inventada por ela. Ela nos traz a história de Luadino Vieira, um escritor angolano que levou um período da sua vida preso, detido, porque suas ideias
não combinavam com os governantes da sua região. E por isso ele precisou ficar detido num presídio. Mas a experiência no presídio foi incrível. Marina nos conta que Luadino todos os dias tinha direito a um banho de sol. Eles não queriam que Luadino morresse. E nesses banhos de sol, ele ia para uma área que ele chamava de jardim. Mas não era um jardim. Era um espaço em que tinham árvores, animais, tinham ambientes diferentes daquele que ele ficava detido. E nesse local, ele sempre levava um livro. Mas ele começou a pensar, poxa, eu fico numa cela. Se estou ao ar livre, seria melhor que eu lesse o ambiente, a natureza. E assim ele passou a fazer. Levava consigo um miolinho de pão e ficava mastigando e lendo as árvores, lendo a brisa, lendo os ruídos do ambiente. E se deu conta que os pássaros se aproximavam dele. Se aproximavam por conta das migalhas de pão que ele jogava em torno de si. E um pássaro era muito corajoso. Ele se aproximava cada vez mais de Luadino. Luadino achou interessante aquele pássaro corajoso e começou a jogar nos dias em que se sucediam migalhas de pão em torno de si mais próximas. E não é que o danado do pássaro se aproximava mais e mais. Estabeleceu-se a confiança. Para Luadino, aqueles instantes eram preciosos. E a cada dia que para lá se dirigia, mais migalhas de pão lançava. Até que um dia, ele ousou colocar um pedacinho de pão em sua boca e sorrindo ficou. O pássaro foi e pegou aquele pedaço de pão. Para Luadino, aquilo foi maravilhoso. Imaginem só um pedaço de pão tirado do seu sorriso. A partir daquele instante, ele teve certeza. Ali estava firmada uma grande amizade. Os dias se passaram e os detentos, quando souberam dessa história, de que os pássaros se aproximavam dele e que tinha um em especial que travava com ele uma relação amorosa, amistosa, também tentaram. Não sabemos se conseguiram. Com o passar do tempo, houve um dia em que ele foi surpreendido. O pássaro não apareceu. Que desapontamento! Ele tentou, cantou, assobiou, jogou mais migalhas de pão e nada do pássaro. Recolheu-se, abatido. Mas no dia seguinte ele voltou, decidido a encontrar o pássaro. Não era um pássaro, era um amigo. E assim fez. Infelizmente, suas tentativas não tiveram sucesso. Vejamos o que ela nos conta. O passarinho não veio naquele dia, nem no outro, nem em outro qualquer. A princípio, o homem quis inventar justificativas. Pensou que havia sido caçado ou que havia partido para nidificar. Pensou que havia encontrado migalhas mais fartas e fáceis. Qualquer coisa que diminuísse a sua tristeza. E a tristeza já estava diminuindo quando ele simplesmente pensou que o passarinho tinha seguido seu destino, fosse qual fosse. Um destino que o levava para longe dali, como o dele, um dia, também o levaria. Longe daquele jardim, para sempre longe daqueles muros. Luadino nunca mais esqueceu seu amigo. Eu espero que na sua vida você tenha um pássaro, uma galinha, uma flor, uma pessoa, alguém de verdade, um amigo. Brinca, leva, carrega esse brilho. Olá, eu sou Leda Dal, voluntária da Associação Vive e Deixe Viver Brasília. Trago hoje para vocês a história Eu Sou o Mais Forte, de Mário Ramos. Certa vez, o lobo, depois de encher a pança, resolveu dar um passeio pela floresta para saber o que pensavam sobre ele. E saiu faceiro, cantarolando.
Eu sou belo e magnífico, lá, 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 ninguém pode duvidar. Lá, 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 eu sou mais forte, mais bonito. Lá, 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 vou sair para lanchar. Lá, lá, lá. Foi então que ele encontrou um coelhinho. Bom dia, orelhudinho. Me responde uma coisa. Você sabe quem é o mais forte? Claro que eu sei. É o senhor lobo, com toda certeza. Ah, eu sou o mais forte, o mais temível, o maioral, o grande lobo da floresta. Ah, que dia magnífico. Lá, 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 lá. Logo em seguida, ele encontrou Chapeuzinho Vermelho. Sabe que essa cor lhe vai muito bem? Você está linda de morder. Me diga, quem é o mais forte? O mais forte, com certeza, é o senhor lobo. Não há dúvida nem discussão. Ah, eu sou o maioral, o grande lobo da floresta. Adoro receber elogios. Que dia maravilhoso este, promete. Lá, 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 lá. Logo em seguida, ele encontrou os 3 porquinhos. Ora, ora, que imprudência! 3 rechonchudos longe de suas casas. Me diga uma coisa, vocês por acaso sabem quem é o mais forte? Claro que sabemos. É o senhor lobo, com toda a certeza. Responderam os 3 porquinhos numa só voz. É evidente, eu sou o maioral, o feroz, o malvado, o grande lobo da floresta. Lá, 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 lá. Foi então que ele encontrou os 7 anões. Bom dia, trabalhadores. Com certeza vocês sabem quem é o mais forte. Ah, sabemos, é o senhor lobo, com toda certeza. É óbvio, eu sou o maioral, o grande e feroz lobo mau. Lá, 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 lá. Aí ele encontrou uma espécie de sapinho. Lá, coisa horrível, suponho que você saiba que é o mais forte. Claro que sei. É minha mãe. O quê? Seu pestinha? Ah, o cachofra! Miserável! Cabeça de tacinho! De certo eu não ouvi direito! Quem é o mais forte? Eu já disse. É minha mãe. Mais forte, mais boazinha, a não ser com quem faz uma maldade comigo. Você quem é? O lobo, percebendo que a mãe do dragãozinho se aproximava, bam, 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 se encolheu todinho, ficou bem pequenininho e falou assim: eu sou um lobinho bonzinho, tava aqui só de passagem, você é uma gracinha. Tchau, tchau, au, au. O lobo fugiu pela floresta, nunca mais se gabou de ser o mais forte, o maioral. E assim, essa história chega ao fim. Essa história é desse livro aqui. Eu Sou o Mais Forte, de Mário Ramos. Au! Au! Quer aprender a contar histórias como os contadores que está vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaedeixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Crocovid-19, Moléstia Futebol Clube e Dr. Emílio Ribas são alguns dos personagens que você encontra no livro Viva Futebol Clube, versão coronavírus. Nele você se diverte enquanto aprende a importância de fazer higiene das mãos. Vem conferir! O Biblioteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais em formato virtual. Livros digitais, músicas, jogos, vídeos, tudo isso você encontra no www.bibliotecaviva.org.br.
Acesse e divirta-se. A forma como nos comunicamos com os bebês e as crianças influencia no seu desenvolvimento. O curso Do Ventre à Primeira Infância ensina técnicas de como interagir com eles desde a gestação. Faça sua inscrição e proporcione bem-estar a seus pequenos. Cultura, educação e saúde são os eixos de atuação da Viva e Deixe Viver. Para que o nosso trabalho tenha continuidade, precisamos do seu apoio. Acesse o QR Code e faça sua colaboração. E aí, pessoal, a domingueira continua! Tá gostando, Biju? Tô adorando, muitas histórias bacanas que eu gosto muito mesmo. Ah, muito boa essa domingueira. Amando também. Biju, você sabe para que serve o livro? Eu sei. Então serve para quê, Biju? Ah, o livro serve pra gente viajar sem sair do lugar. Serve para divertir, encantar, para aprender, para ler e falar. Serve até mesmo para curar, sabia? Ah, eu sei que histórias curam também, isso eu sei mesmo. O nosso trabalho faz isso. Nós contamos histórias nos hospitais e a gente ajuda na cura das crianças. É muito legal mesmo ouvir histórias. E o livro serve para um montão de coisa. Isso mesmo, Biju, para um montão de coisas. Não se esqueçam aí de dar o like. Coloque aí no chat. Hashtag Domingueira Viva. Domingueira de Histórias. Viva Domingueira! Prestigie o nosso trabalho aí, pessoal. Dá o like, viu? Agora, você quer recitar um poema? Ah, eu quero, você deixa? Pode recitar um pequeno poema, tá? Ah, eu escolhi um cordel. Cordel? Que legal! É um cordel. A importância do livro, de João Teotônio de Carvalho. Diz assim: vou escrever este cordel para estimular a leitura, divulgar sempre o livro como um meio de cura. E quem quiser aprender, ou melhor, compreender, veja essa literatura. Sendo assim, vou lhe dizer, sem nenhum medo de errar, para se ler não tem momento especial ou lugar, ou mesmo inspiração. Basta só a decisão de começar. Que legal, Biju, esse cordel! É só um pedacinho dele, tá? Vocês podem procurar lá na internet. É muito legal esse cordel. Agora, vamos ouvir histórias. Continua aí, pessoal! Brinca, leva, carrega esse brilho e viva o céu. Oi, meu nome é Rosemar Patrícia, eu sou contadora de histórias do Viva e Deixe Viver, aqui de São Paulo, exatamente de Osasco, da CD de Osasco. E eu trouxe uma linda história, que é Romeu e Julieta, recontada por Ruth Rocha. Era uma vez, era uma vez, era uma vez, vou contar pra vocês. Era uma vez um reino muito distante daqui. E nesse reino, quem imperava eram as cores. Ah, no canteiro de margaridas amarelas, só podiam voar as borboletas amarelas. Ai, nesse canteiro, Julieta adorava voar com sua mãe pelas manhãs. Ela rodopiava pra cá e pra lá. E no canteiro de miosótis azuis, só podia voar as borboletas azuis. Ai,
estava uma borboletinha azul chamada Romeu, que voava, rodopiava, adorava voar de uma asinha só. Com seu pai, que dizia: Romeu, Romeu, voe somente nos meus olhos azuis, não podemos voar em outras cores. Papai, eu queria muito conhecer as vermelhas, as amarelas, as rosas. Romeu, filho meu, não podemos voar em outros canteiros. Então, eles só podiam voar em cada canteiro da sua cor. Mas um dia, um ventinho, filho da dona Ventania, do vento forte, deu um soprinho e chegou bem no canteiro de meus olhos e disse: Romeu, Romeu, oi, ventinho, vamos dar uma volta, Romeu, quero me apresentar a minha amiga, lá do canteiro de margaridas amarelas. Ah, mas eu não posso, papai não deixa, é só um pouquinho. Ventinho deu um ventinho e Romeu começou a voar até o canteiro das margaridas amarelas. Ventinho então chamou sua amiga Julieta, que olhou para Romeu e disse: como você é bonito, Romeu. Imagina, você que é muito mais bonita, Julieta. E Ventinho, filho da dona Ventania do vento forte, disse: vamos dar um passeio. E assim, os três saíram a passear pela floresta. E quanto mais o ventinho voava, mais longe eles estavam saindo de pertinho dos seus canteiros. A tarde caiu, eles se perderam no meio da mata e começaram a chorar. E quanto mais o ventinho soprava para que as árvores abrissem as folhas, mais a noite caía. E eles começaram a chorar e o ventinho disse: eu não posso fazer nada. Quando a noite chega, eu não consigo mais soprar, já estou cansado. Foi nessa hora que a dona Coruja, que estava no topo, disse: acho que tem crianças perdidas na floresta. Estamos perdidos. Eu sou o Romeu e eu sou a Julieta. E você, ventinho? Estou bem aqui. Foi então que a dona Coruja pediu para que eles ficassem no topo dela e dormissem ali para não se perder mais. E no outro dia ela ia procurar o papai e a mamãe de Romeu e Julieta. Mas lá no canteiro de margaridas, a mamãe da Julieta dizia: Juju, cadê você, minha querida, minha princesinha? E no canteiro de meus olhos azuis, o pai do Romeu, já desacorçoado, dizia: Romeu, Romeu, filho meu, cadê você, filho meu, Romeu, Romeu? E assim, a mãe de Julieta não pensou. Ela saiu gritando a todos os canteiros, os vermelhos, os amarelos, os azuis, todos os canteiros, os pretos, marrons, os brancos, de todas as cores, para que eles pudessem ajudá-la. Por favor, me ajude a ajudar a minha filha. E o pai de Romeu, quando escutou, também dizia: por favor, filho meu está perdido. E vocês nem vão acreditar, mas todas as borboletas, de todas as cores, elas se uniram junto com as borboletas amarelas e as azuis e saíram voando, 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 junto com os pirilampos e com os vagalumes que olhavam cada pedacinho da floresta. Romeu, Julieta, Romeu, Julieta. E não se sabe que cor que foi de borboleta que encontrou os dois sapequinha com o ventinho, filho da dona Ventania e do vento forte. A coruja diz: aqui está, no meu topo. E foi assim que Romeu e Julieta foram encontrados por várias borboletas, entregue aos seus pais. Que agradeceram demais todas as ajudas que elas tiveram de todas as borboletas. A mamãe abraçou Julieta e o papai abraçou Romeu e dizem que nunca mais as cores tiveram que obedecer às outras cores das flores. Agora todas as borboletas podem voar em todos os canteiros, para lá e para cá. E dizem que se as borboletas se dessem as asas, elas davam volta por todo o planeta, pelo planeta inteirinho, cantando e brincando com as crianças. Fim.
Essa história terminou assim. Entrou por uma porta, não. Entrou no bico do pato, saiu no bico do pinto. Outro dia eu volto aqui e conto mais 5. Tchau! Brinca, leva, carrega esse brilho e viva o céu. Olá, eu sou Simone de Lima Primo, faço parte do Viva e Deixa Viver aqui de Marília, sou fazedora. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma história do nosso maravilhoso Malbataan, chamado O Tesouro de Breza. Era uma vez um alfaiate, pobre, mas que sonhava, como muitos de nós, ser milionário. Ele ficava viajando, pensando que ele podia achar um tesouro, sabe? Que nem aqueles de Alibaba. Ele falou, algum tesouro escondido no mar, ou algum tesouro escondido em alguma caverna. E assim passava os dias costurando e pensando no dia que seria rico, tão rico como o rei. Passou diante da casa dele um mercador, que vendia um monte de bugigangas, bolas de vidro coloridas, amuletos, livros de outros lugares do mundo. E ele, despretensiosamente, começou a olhar aquele carrinho, quando seus olhos saltaram num livro muito diferente. Um livro com a capa, com os dizeres enigmáticos. E ele não sabe por que se sentiu atraído por aquele livro. O mascate, ao ver o interesse do alfaiate pelo livro, disse, este livro é um tesouro. Mas eu, como sou um homem bom, estou vendendo bem baratinho, apenas 3 dinares de ouro. Imagina se o alfaiate tinha 3 dinares de ouro para comprar o livro. Foi lá dentro, procurou nas suas coisas, juntou tudo que tinha, conseguiu 2 dinares de prata. O homem disse, tá bom, como eu sou bom, eu vou vender para você por 2 dinares de prata. Mas saiba que eu estou te dando de graça. O alfaiate fechou a porta e começou a folhear aquele livro. E logo nas primeiras linhas estava escrito, você que adquiriu este livro, saiba que nele está o segredo, onde você vai encontrar o tesouro de Breza. Quando leu aquelas palavras, o alfaiate ficou empolvorosa. Ele falou, não é coisa da minha cabeça, existe esse tesouro e nesse livro está dizendo onde que eu vou encontrar. Ai, mas ele ficou tão feliz e continuou lendo. Mas para baixo dizia, o tesouro de Breza está enterrado nas montanhas de Arbatol e espera até hoje um homem esforçado e dedicado que possa tomá-lo. Quando leu aquilo, o alfaiate rodopiou com o livro pela sala, sentou-se e começou a ler. Mas você acredita que depois daquelas linhas, estava escrito em outra língua, ele não conseguia ler. Mas ele não desistiu, ele procurou um vizinho dele, que era um homem muito estudado, e começou a aprender outras línguas. Aprendeu grego, aprendeu hebraico, aprendeu até os hieróglifos. Imagina que maravilha! Depois de 3 anos, ele era fluente nas 3 línguas para poder começar de novo a leitura do livro. Nisso, teve um problema lá no palácio. Chegou um estrangeiro e o rei não conseguia conversar porque não entendia nada. O vizinho mandou que chamasse o alfaiate. Afinal de contas, ele agora era um homem que sabia outras línguas. Ele foi até o palácio, conversou, traduziu, o rei ficou encantado e ele foi promovido de alfaiate para intérprete real. Agora já não era mais tão pobre, morava numa casa boa, tinha alguns criados, mas continuava estudando para descobrir onde ficava o tesouro de Breza. Começou a ler, deu de novo com algum problema matemático, umas coisas complicadas, negócio de aritmética, e ele não sabia. Chamou outro vizinho que era excelente em matemática e estudou tantos cálculos que resolveu um problema da cidade. Precisavam fazer uma ponte sobre o rio Eufrates. Quando o rei ficou sabendo disso, ele promoveu ele de tradutor para prefeito da cidade. E agora não morava mais naquela casa, não, morava numa casa muito maior e muito melhor.
Mas ele ainda continuava procurando onde ficava o tal tesouro de Breza. E foi lendo. Chegou num determinado ponto do livro, falava de outras culturas, falava das leis, falava das religiões, e ele não entendia nada. Então ele resolveu estudar. Estudou as leis, estudou as culturas, estudou tanto que ele, agora que era um homem já mais rico, conversando numa roda dos doutores, resolveu um problema complicadíssimo. Quando o rei soube disso e promoveu ele de novo, agora não era mais um simples prefeito, ele virou primeiro-ministro. Abaixo do rei, só ele mandava. Agora não morava numa casona, morava num palácio tão grande e tão bonito quanto o do próprio rei. Mas você sabe que ele já tinha lido todo o livro, de ponta a ponta, dizem que até mais de 12 vezes, e não tinha descoberto ainda aonde era que ficava esse tal tesouro, onde era esse local, onde ficava essa tal dessas montanhas de Arbatol. Um dia, tomando um chá com o sacerdote, ele confessou essa inquietação do seu coração. Falou: olha, eu era um simples alfaiate, pobre, morava naquele casebre. Aprendi tantas coisas, mas eu não aprendi o local exato desse tesouro de Breza. O sacerdote sorriu e disse: meu amigo, você já encontrou o tesouro de Breza, ó, há muito tempo. O tesouro de Breza, que está lá nas montanhas de Arbatol, nada mais é do que o saber que é alcançado através do trabalho, justamente o que você fez nesses anos todos. Você já é detentor desse tesouro. E assim, o alfaiate que virou prefeito, que virou tradutor, que virou prefeito, que virou ministro, entendeu que o tesouro de Breza nada mais é do que se dedicar ao conhecimento, estudar e trabalhar com afinco para que esse conhecimento possa auxiliar as pessoas ao seu redor. Eu desejo que você, assim como o alfaiate, encontre o seu tesouro de Breza. Obrigada. Brinca, leva, carrega esse brilho e viva o... Olá, meu nome é Soraya, eu sou contadora de histórias do Vive e Deixe Viver. Hoje eu vou contar para vocês a história de Rosa. O nome desse livro se chama A Princesa que Não Queria Aprender a Ler. A autora é Heloísa Prieto. Vamos lá? Era uma vez uma princesa chamada Rosa. Rosa era muito feliz e alegre, mas tinha um problema. Não queria aprender a ler de jeito nenhum. Muito preocupados, os pais de Rosa, que era uma princesa muito elegante, convocaram o homem mais sábio do reino, um conselheiro, para estimular o hábito da leitura naquela menina. O sábio conselheiro levou Rosa para a biblioteca do castelo, que era uma biblioteca imensa, cheia de livros, um mais encantador que o outro, para ver se a menina tinha essa vontade, despertar a vontade de querer saber o que estava dentro daqueles livros. Mas Rosa era muito distraída, não se interessou muito pelos livros que estavam lá não. De repente, ela se interessou por um passarinho que entrou pela janela. Rosa começou a perseguir o passarinho por toda a biblioteca. O conselheiro foi ficando desesperado porque a menina foi esbarrando em todos os livros, fez uma bagunça e no final da história ninguém aprendeu a ler. O conselheiro desistiu daquela missão. E Rosa, cansada, foi para o seu quarto. Mais tarde, lá no quarto, descansando, Rosa estava com seu gatinho Chiado, um gato branco angorá, lindíssimo. Estava lá carinhando seu gato, quando de repente ela percebeu que estava quase dormindo. Chiado, além de muito lindo, era um gato muito especial, porque ele sabia ler. Pois é, gato saber ler? Pois é, o Chiado sabia. E ele era falante também. Ele foi ronronar no ouvido de Rosa. Rosa, vamos ler, eu te ensino, ler é muito bom. Rosa ficou impressionada com aquele gato falante, mas nem isso fez ela ter vontade de ler. Não quis saber de nada e dormiu. No dia seguinte, recuperada de suas forças, cheia de energia, Rosa resolveu passear pela floresta. Chamou seu cavalo Sultão e foi cavalgando pela floresta sem tempo. Quando percebeu, ela tinha adentrado demais na floresta. Tinha chegado num bosque escuro, meio sinistro. Mesmo assim, Rosa não se preocupou e resolveu passear mais um pouco.
Mas Sultão ficou cansado, parou de cavalgar. E a menina resolveu dar um tempo para o cavalo e descansar também. Ambos encostaram numa pedra e Rosa adormeceu. Quando ela acordou horas depois, estava muito tarde da noite, muito escuro, e ela percebeu que o Sultão, havia desaparecido. Oh não, ela pensou, agora estou sozinha nessa floresta escura, o que eu vou fazer? Rosa ficou muito triste, começou a chorar, quando de repente ela olhou para o lado e olha quem estava lá do lado dela, o gato Chiado. Ele seguiu ela até a floresta, olha só. Não se preocupe, princesa, vamos dar um jeito, o gato se apressou a dizer. Olha, tem uma senhora chegando, talvez ela possa nos ajudar. Uma senhora muito arqueada, muito velhinha, falou, venha menina, vou ensinar o seu caminho de volta para casa. E Rosa foi atrás daquela velhinha. Quando de repente aquela velhinha bateu um cajado no chão, uma caverna se abriu e Rosa percebeu que não era uma velhinha, era a bruxa serpentina, muito malvada e conhecida por todo o reino. A bruxa prendeu Rosa na caverna, uma caverna horrorosa, e ainda fez Rosa ficar varrendo e limpando o tempo todo aquela caverna estranha. Rosa estava perdida as esperanças, achando que sempre ia ficar lá, escravizada por aquela bruxa, quando de repente viu umas escritas pela parede. E ela pensou, o que será essas escritas? A bruxa falou, nem se anime, isso são escritas mágicas, mas eu sei que você sabe ler, não me preocupe, você não vai conseguir fugir. Ai, Rosa, muito triste, se lembrou de repente, eu não sei ler, mas o Chiado sabe. Aproveitou o momento de fuga da bruxa, o momento que a bruxa estava distraída, e correu para chamar o Chiado. Chiado, leia rapidamente esses poemas, eles podem nos salvar. Chiado leu. E quando acabou a leitura, tudo aquilo desapareceu. Virou uma névoa. E de repente a princesa e o Chiado não estavam mais naquela caverna horrorosa. Eles estavam nos jardins do castelo. E Chiado não era mais um gato. Chiado era um príncipe. A princesa olhou. Ué, mas o que aconteceu? O Chiado falou, eu também era um feitiço da bruxa serpentina. E quando eu li os poemas, eu não só libertei você, princesa, mas eu também me libertei. Eles ficaram muito felizes. E anos depois, sabe o que aconteceu? Se casaram e criaram uma biblioteca pública para todas as crianças do reino descobrirem as magias que estão escondidas atrás dos livros. Rosa, desde aquele dia, nunca mais parou de ler. Você viu? Ler salva. Um bom dia do livro para todos nós. Brinca, leva, carrega esse brilho e viva o... Olá, eu sou Cristina Gama e atuo na ACD Recife. Hoje eu venho trazer uma história que se chama O Livro que Queria Ser Brinquedo, de Simone Aione. Era uma vez um caminhão e um coelho. Eles estavam conversando na entrada do portão do País dos Brinquedos e escutaram psiu, psiu. E eles ficaram curiosos e saíram à procura de quem os chamava. E encontraram um livro lá tão tristonho, choroso. E eles perguntaram o que estava acontecendo. E o livro disse para eles que queria ser um brinquedo igual a eles, porque sabia que eles eram muito amados pelas crianças. E então, eles avisaram para ele, não é assim, você também é um brinquedo, você também é muito amado. Mas eu queria saber aonde fica a casa da fada dos brinquedos. Eu quero saber se ela pode me transformar em um brinquedo. Eu estou querendo ser uma boneca, um trenzinho. Você já imaginou? Mas você não precisa disso. Você é muito importante. As crianças adoram lhe escutar, adoram escutar as histórias, tudo que tem dentro de você. Você está dizendo isso que é para poder eu ficar tranquilo, conformado. Mas não é assim. Eu quero ser um brinquedo para ser amado. E nesse momento a bola vai chegando. E a bola escuta e a bola diz, não, você não precisa, você é tão rico em conhecimentos, as crianças lhe amam também. Mas ele não se conformou. Você não poderia me dizer onde é a casa dos brinquedos, da fada dos brinquedos? Porque é lá que eu quero ir. E de repente eles escutam chegar a corda. E quando a corda chega, a corda diz, ei pessoal, a Pipa acabou de nos informar que está chegando de viagem. E ela, dessa vez, viajou para muito longe mesmo. Ela foi para o sertão. E lá ela está voltando hoje. E está trazendo com ela um cacto,
Alguém aqui, por um acaso, sabe o que é um cacto? Será um brinquedo? Seu livro? Ué, cadê o irmão livro? Foi embora. Já sei para onde ele foi. Com toda certeza foi procurar a casa da fada dos brinquedos. E ao chegar lá, ele vai se perder porque é muito perigoso. E todos se reuniram os brinquedos e foram atrás do livro. E encontraram sim o livro lá no meio da floresta, todo enrolado nos cipós. E chegou o serrote. O amigo serrote chegou lá e foi cortar todos os cipós e libertou o livro. E o livro ficou tão agradecido e envergonhado porque disse: eu fiz bobagem. Eu sabia que se eu entrasse na floresta era perigoso, porque eu já leio a história do Chapeuzinho Vermelho, do João e Maria e sei o quanto é perigoso. E de repente o coelho levanta as suas orelhas. Estou escutando gritos. E os gritos vinham lá do Lago dos Barcos. E era a Pipa pedindo socorro. E quando o coelho olhou, viu uma coisa verde pendurada. Disse: eu acho que seja o cacto. O vento deve ter levado a Pipa para outros lugares. Vamos lá, que eles estão precisando de socorro. E foram todos. Todos os brinquedos se reuniram e chamaram a boia. E a boia disse: vamos, eu vou salvar. Lançou-se no rio, mas só que o livro disse: você não pode, porque quando o cacto cair, ele tem espinhos e vai lhe furar. Vamos eu e você? E voltaram lá, e quando a boia jogou-se, o livro pulou em cima. E foram ao encontro e disseram: pule, cacto, pule, pode pular. E todos os brinquedos aqui embaixo torcendo para que ele pulasse. E ele pulou, caiu em cima do livro e foi uma alegria geral. Todos a gritar, todos a pular, felizes porque ele foi solto. E a Pipa, quando chegou, disse: atenção, atenção, eu tenho uma homenagem a fazer, uma mensagem especial. Você é muito inteligente, dentro de você tem muita cultura, muito conhecimento, muitas informações. Se não fosse por ele, nós agora estaríamos todos em um desastre juntos. Por quê? Porque por seu conhecimento, por tudo que tem dentro dele, ele explicou que não poderia o cacto pular em cima da boia que iria furar. Então, ele merece todo o nosso respeito. E ele é um brinquedo, mas um brinquedo muito construtivo e cheio de boas informações. Alguém aqui sabe de quem eu estou falando? É o livro, é o livro, é o livro. E o livro ficou todo formoso, todo cheio, se achando como nunca tinha se achado. E alguém perguntou: seu livro, o senhor ainda quer achar a casa da fada dos brinquedos? Não. Eu quero continuar sendo o livro, levando informações e alegria para todos vocês. Assim me contaram, assim eu contei. Se você aprendeu, conte outra vez. Ah, que pena! A domingueira acabou! Não pode! Tá tão bom esse negócio aqui! Acabou, Biju? Ah, que pena, gente! Histórias lindas! Adorei! Muito bom, pessoal! Que bom que vocês estão aqui com a gente até agora, né? Para encerrar, então, posso recitar outra poesia? Pode, Biju. Vamos lá. Livros livres, homens livres, de Paulo Vogt. Eu leio, releio, aprendo e conheço. Faço uma viagem pelo mundo, respiro fundo e sou mais feliz. Um outro mundo é possível através dos livros. Há um outro mundo à sua espera, conhecimento, cultura e felicidade. Lhe esperam a partir
da primeira página. Poetas, professores, estudantes ou simples trabalhadores, todos beneficiados com este mundo mágico dos livros. Ah, meu livro, quando te abro, não quero fechar. Ah, meu livro, quando te acho, não quero te deixar. Não, ah, meu livro, quando te leio, me encontro, me completo, não quero descansar. Gostou? Adorei, bicho. Muito legal essa poesia. Ah, gostei muito também. Então, vamos dar tchau pro pessoal? Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima, viu? Amei essa domingueira. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau, tchau. Beijo! Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. Leva, carrega esse brilho e viva o céu. Em nossa lembrança, sonho e fadas tem gosto de mel. Sapos, anjos, bichos, feitos de histórias de ilusão.